E aí vocês podem estar se perguntando, se o Senhor Jesus Cristo só passou a ter autoridade sobre aquela cadeia espiritual, o mundo dos mortos, e sobre o espírito da morte, só após a sua ressurreição, então por que o Senhor Jesus Cristo conseguiu ressuscitar Lázaro? Sendo que o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou Lázaro, ele não tinha entrado na morte ainda. Ele estava em carne e osso. Por que ele pôde conseguir ressuscitar Lázaro, resgatar ele do mundo dos mortos, sendo que ele ainda não tinha autoridade sobre aquela região, esta cadeia espiritual? Como? Como isso pode ser possível? Pois Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele não tinha morrido ainda, ou seja, não tinha nem vencido a morte ainda. Como é que ele pôde ter autoridade para resgatar Lázaro daquela cadeia espiritual da qual o governante, o rei, digamos assim, o dono daquele lugar, daquele local, até então estava sendo o espírito da morte? Como que o Senhor Jesus conseguiu isso? Como que o Senhor Jesus conseguiu essa proeza para fazer isso? Então eu vou estar lendo aqui um texto só, já acredito que já responde este questionamento, que é um bom questionamento, né? Estou falando isso porque talvez muitos tenham dúvidas sobre isso. João 11, versículo 38 ao 45 vai dizer assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou, prestem atenção aqui, O Senhor Jesus está dizendo para ela assim, não lhe falei que se cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima, e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, o filho está clamando ao Pai. Quem retirou Lázaro de lá foi Jesus? Foi, mas foi com a permissão do Pai. Por quê? Porque Jesus não tinha autoridade? Porque ele abandonou a glória que ele tinha com o Pai quando ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez um de nós. Então ele abandonou toda a glória que tinha com o Pai, se fazendo carne. Logo ele tinha que clamar ao Pai para que as coisas acontecessem. Ele tinha que agir através do Pai. É isso que os testemunhos de Jeová não entendem. Sei que não tem a ver testemunho de Jeová aqui no estudo, mas já aproveito para encaixar. O Senhor Jesus clamava ao Pai porque ele tinha se feito carne. Quando ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai lá no alto, antes da fundação do mundo, lá no reino dos céus. Então, ele tinha que clamar ao Pai para o Pai executar as boas obras através dele. Então o espírito da morte, digamos assim, liberou para que Lázaro saísse daquela cadeia espiritual e voltasse à terra, porque até então, até o momento, quem estava acima do espírito da morte era quem? O Pai. Só que, então por isso que o Senhor Jesus ele está clamando ao Pai. Porque até então quem está tendo autoridade aqui é o Pai. O Pai está agindo, está manifestando o seu poder, a sua autoridade, através do Filho. Só que até aqui, até o momento, quem está sendo cabeça de tudo, sobre aquela região espiritual, é o Pai, não o Filho. Por isso que ele está clamando ao Pai. Só quando ele fosse ressuscitado, que tudo ia passar a convergir nele novamente, como sempre convergiu antes da fundação do mundo.
Aqui não, aqui ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai. Ele iria resgatar tudo isso de novo quando ele se fizesse carne, quando ele fosse ressuscitado do mundo dos mortos. Entenderam o raciocínio? Então vamos continuar lendo o texto. Ó. Disse-lhe Jesus, e também o Senhor Jesus estava fazendo estas coisas para deixar como testemunho, né? Para que nós passássemos a ser imitadores dele. Por isso que ele fazia estas coisas também. Por isso que uma das causas também dele ter se feito carne. Por isso que ele abandonou a glória que tinha com o Pai. Para todo aquele comportamento, tudo que ele fazia, nós passássemos a ter ele como inspiração. Ter ele, sermos cópia dele, praticando as boas obras dele. Clamando ao Pai, né? Assim como ele clamou ao Pai, nós clamamos o Filho, porque tudo voltou a convergir no Filho. Aqui ele está clamando ao Pai, por quê? Porque ele, até então, ele não tinha autoridade, porque ele se fez carne, ele abandonou a glória que tinha com o Pai. É aí que os testemunhos de Jeová se confundem e não conseguem entender, dizendo que o Senhor Jesus não criou nada, que não tinha autoridade sobre nada. Não tinha sobre esse dado momento aqui, porque ele abandonou a glória propositalmente, para cumprir as obras dele e do Pai. Por isso, tinha um sentido profético para estas coisas acontecerem. Não é que o Senhor Jesus, antes dele se fazer carne, ele não existia, ou se ele existia, ele não tinha poder para criar nada, não tinha autoridade sobre nada. Não é isso. É porque neste caso aqui específico, ele teve que abandonar a glória que tinha com o Pai, porque todos os passos dele, todos os comportamentos dele, ficariam como figura para nós podermos se espelhar nele. Entenderam? Então vamos lá, porque eu já me alonguei muito nessa explicação. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ou seja, porque o povo era incrédulo, o povo tinha que ver o Senhor manifestando as boas obras do Pai para poder crer no Filho. Entenderam por que ele teve que abrir mão da glória que tinha com o Pai? Para manifestar o poder do Pai através dele, através do Filho. E assim, fazendo isso, o povo passaria a crer nele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Entenderam? A partir desse milagre, muitos passaram a crer nele.